No final da década de 1980, Manuel Antônio Noriega consolidou o poder no Panamá como líder militar e figura política dominante. Por décadas, ele manteve uma relação complexa com os Estados Unidos, incluindo colaboração com a CIA em operações na América Central. Contudo, investigações revelaram seu envolvimento direto com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e repressão interna, o que deteriorou as relações com Washington. Em 1989, Noriega anulou os resultados das eleições gerais que indicavam vitória da oposição, aprofundando a crise política interna. A Assembleia Nacional declarou estado de guerra contra os Estados Unidos, após incidentes como a emboscada e morte de um fuzileiro naval americano. Com tensões em alta, o presidente americano George Bush autorizou a Operação Just Cause, uma invasão militar em larga escala ao Panamá. A operação mobilizou cerca de 27 mil soldados americanos, além de mais de 300 aeronaves, incluindo helicópteros, aviões de ataque e unidades especiais. Na madrugada de 20 de dezembro de 1989, tropas americanas iniciaram ataques contra áreas estratégicas na cidade do Panamá e Colón, com bombardeios e desembarques terrestres em pontos cruciais como bases militares e aeroportos. A resistência das forças de defesa panamenhas foi rapidamente superada pela superioridade tecnológica e numérica dos invasores. Noriega conseguiu evitar a captura inicial e se refugiou na Nunciatura Apostólica da Santa Sé, onde permaneceu encurralado por quase 2 semanas. Estratégias psicológicas como músicas em alto volume e pressão contínua foram usadas para forçar sua rendição. Em 3 de janeiro de 1990, ele finalmente se entregou às forças americanas. Após a captura, Noriega foi levado aos Estados Unidos, julgado por tráfico de drogas e crimes relacionados e condenado a uma longa pena de prisão. Sua detenção marcou o fim de seu regime no Panamá. A invasão foi justificada pelos Estados Unidos como uma medida para proteger cidadãos americanos e combater o narcotráfico, mas também gerou críticas internacionais por violar a soberania panamenha. No início dos anos 2000, os Estados Unidos lideraram uma coalizão internacional para invadir o Iraque, alegando que o regime de Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa e tinha ligações com grupos terroristas. Essas alegações nunca foram comprovadas de forma conclusiva, e a invasão gerou debates globais sobre sua legitimidade. Em março de 2003, a ofensiva começou com ataques aéreos coordenados, que visavam sistemas de defesa e centros de comando iraquianos. Tropas terrestres avançaram rapidamente em direção a Bagdá, aproveitando a superioridade tecnológica e tática das forças americanas e dos aliados. A resistência inicial das forças iraquianas foi significativa em algumas regiões, mas não foi suficiente para deter o avanço aliado. Em poucas semanas, Bagdá foi capturada e o governo de Saddam entrou em colapso. Saddam Hussein fugiu das principais cidades e passou meses sendo procurado pelas forças americanas. Em dezembro de 2003, ele foi capturado em um esconderijo subterrâneo perto de Tikrit. Saddam foi entregue às autoridades iraquianas, onde enfrentou julgamento por crimes contra a humanidade. Em 2006, foi condenado e executado. A invasão do Iraque derrubou o regime de Saddam Hussein, mas também desencadeou um longo período de instabilidade, insurgências internas e presença militar prolongada, com grande impacto regional em anos subsequentes. Durante a Primavera Árabe, em 2011, a Líbia entrou em um período de intensa agitação civil, com protestos que se transformaram em confronto direto contra o regime de Muammar Gaddafi, no poder desde 1969. Líderes opositores declararam guerra ao governo após repressão violenta a manifestantes e relatos de abusos generalizados. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou resoluções que autorizavam uma zona de exclusão aérea e medidas para proteger civis, o que levou a uma intervenção militar internacional liderada pelos Estados Unidos e aliados da OTAN. A operação começou com ataques aéreos em março de 2011, focando bases militares e instalações estratégicas do governo de Gaddafi. Tropas internacionais forneceram apoio logístico, inteligência e assistência às forças rebeldes, que lutavam contra o regime. Ao longo de vários meses, os bombardeios e movimentos ofensivos enfraqueceram a capacidade do exército líbio de resistir. Rebeldes aliados às forças internacionais avançaram por território controlado por Gaddafi, enfrentando resistência em algumas áreas, mas tomando cidades importantes. Em outubro de 2011, Gaddafi foi capturado em sua cidade natal, Sirte, enquanto tentava fugir. Ele foi morto durante um confronto com forças rebeldes aliadas, encerrando assim um regime de mais de 4 décadas. A intervenção americana e internacional facilitou a derrubada do regime, mas a Líbia viveu anos de instabilidade política e conflitos internos após a queda de Gaddafi, com diferentes grupos armados disputando poder e território.
Em setembro de 2001, após os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, o governo americano lançou uma operação militar para derrubar o regime talibã no Afeganistão, que havia abrigado a rede terrorista Al-Qaeda, responsável pelos atentados. Tropas de operações especiais, aviões de combate e aliados regionais foram mobilizados em uma campanha coordenada contra posições talibãs e bases terroristas. Nos meses anteriores à ofensiva, militares americanos intensificaram a coleta de inteligência e posicionaram unidades em países vizinhos, preparando o terreno para a operação. Em outubro de 2001, bombardeios estratégicos começaram, com aviões de ataque e helicópteros de apoio tático destruindo sistemas de defesa do Talibã e abrindo caminho para tropas terrestres e aliados afegãos. A campanha avançou rapidamente em diversas frentes, com cidades e posições estratégicas sendo capturadas pelo avanço aliado. A superioridade aérea e apoio logístico foram fatores essenciais para a rápida perda de controle dos Talibã sobre grandes centros urbanos e rotas de abastecimento. Embora o regime talibã tenha sido removido do poder central em poucos meses, membros e combatentes continuaram a operar em áreas remotas, prolongando o conflito por anos. O apoio dos Estados Unidos na instalação de um novo governo afegão levou à formação de administrações sucessivas, mas a insurgência e violência interna continuaram durante décadas após a queda inicial do regime. No início de 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos lançaram uma operação militar de grande escala na Venezuela, com o objetivo de capturar o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. O presidente dos Estados Unidos anunciou publicamente que forças armadas americanas haviam atacado alvos estratégicos em Caracas e outras regiões, e que Maduro havia sido capturado com sucesso durante a ação militar. A operação foi planejada ao longo de vários meses. Desde meados de 2025, o governo dos Estados Unidos aumentou sua presença militar no Caribe, posicionando navios de guerra, forças especiais e aeronaves avançadas, em preparação para uma ação de emergência. Mais de 150 aeronaves foram mobilizadas a partir de diversas bases, incluindo caças furtivos, aeronaves de guerra eletrônica e helicópteros de transporte. Na madrugada do dia 3, a ofensiva começou com ataques aéreos coordenados contra bases militares, instalações estratégicas e posições de defesa venezuelana em Caracas. As forças de operações especiais, incluindo unidades como a Delta Force, entraram em ação para cercar e isolar o local onde Maduro e sua esposa estavam localizados. Durante a operação, relatos oficiais indicaram que houve resistência armada por parte de elementos militares venezuelanos e aliados, resultando em dezenas de mortos entre militares venezuelanos e, segundo algumas fontes, também militares cubanos presentes no país. Depois de capturá-los, Maduro e Cilia Flores foram inicialmente levados a bordo de um navio de guerra dos Estados Unidos no Caribe. Na mesma noite, a aeronave que transportava o casal pousou no Aeroporto Internacional de Stewart, perto de Nova York. Vídeos e imagens transmitidas mostraram Maduro e sua esposa escoltados por agentes federais, com algemas, sendo levados para uma instalação da Justiça Americana. Nos dias seguintes à captura, Maduro compareceu em um tribunal federal em Manhattan, onde enfrentou acusações que incluíam narcoterrorismo, conspiração para tráfico de drogas e posse de armas pesadas. Em sua declaração ao juiz, ele se declarou inocente e caracterizou sua situação como a de um prisioneiro de guerra. Enquanto isso, em Caracas, a vice-presidente venezuelana Delcy Rodrigues foi rapidamente empossada como presidente interina, conforme a Constituição do país. O governo venezuelano denunciou a operação como uma violação de soberania e um sequestro militar, emitindo decretos para buscar e prender qualquer pessoa que tenha apoiado o ataque. A captura de Maduro gerou repercussões diplomáticas e debates sobre legalidade internacional, com críticas de diversos países e organizações que consideraram a intervenção uma violação do direito internacional. Os Estados Unidos realizaram intervenções militares que derrubaram líderes em várias partes do mundo, com consequências gigantes para o mundo a nível econômico, geopolítico e social.